Olá, turma! Bem-vindo à nossa segunda aula de Química. E hoje a gente vai começar a falar sobre equilíbrio químico, que é um assunto que a gente já vem debatendo há um tempo durante as nossas aulas online síncronas, às quarta-feiras, e hoje a gente vai realmente compreender o que significa este equilíbrio químico. Bora lá! Bom, para nós iniciarmos o que é equilíbrio químico, nós precisamos entender uma notação na linguagem, no símbolo, no código da química. Como que eu sei que uma reação ela é reversível? Então, toda vez que nós analisarmos esse tipo de seta, nós está indicando que esta reação ela está em equilíbrio. Ela pode estar, né? Ela é uma reação reversível. Tá? Diferente dessa que só tem um sentido, a gente vê pela seta, nós temos o ferro reagindo com o oxigênio, transformando em óxido de ferro. Aqui nós temos o hidrogênio reagindo com o iodo, transformando em ácido iodídrico. E este ácido pode reagir entre ele mesmo, voltando a formar o hidrogênio e o iodo. Tá bom? Então nós temos essa reação reversível. Bom, e quando nós falamos em equilíbrio, nós podemos pensar que o equilíbrio ele pode ser um equilíbrio físico, ou seja, eu equilibrando, ou ele pode ser um equilíbrio entre dois aspectos, mas que esteja num equilíbrio só. Então, quando a gente pensa em equilíbrio estático, nós analisamos esse tanque de água, uma analogia, a qual a água está parada nesse tanque e ela está equilibrada. Agora, quando nós pensamos no equilíbrio dinâmico, perceba que eu tenho uma vazão de água aqui, mas eu tenho a torneira ligada. E o que a gente quer dizer é que ao mesmo tempo que esta água está vazando, nós temos a torneira enchendo. Então o que acontece? Este tanque ele não desce. Isto aqui é denominado de equilíbrio estático e isto aqui é denominado de um equilíbrio dinâmico. É o que acontece com as reações químicas. Quando elas entram em equilíbrio químico, elas não vão parar de acontecer. As reações continuam acontecendo, então eu tenho reagente se tornando produto, produto se tornando reagente, até se tornar então no equilíbrio, mas elas continuam acontecendo, é um equilíbrio dinâmico, sempre vai estar acontecendo, elas nunca vão parar de acontecer. Tá? Então aqui eu trouxe a reação novamente, né? Nós temos uma reação direta e uma reação inversa. E equilíbrio químico ele vai se tornar o quê? Vai ser quando a velocidade da reação direta ser exatamente a mesma da velocidade da reação inversa. Então, quando eu tenho essas duas velocidades se igualando, nós temos o equilíbrio químico acontecendo. Então, o equilíbrio químico ele é dinâmico, como nós vimos, ele sempre vai estar acontecendo, e fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações diretas e inversa se igualam sobre uma temperatura constante. Então é isso que a gente tem em equilíbrio químico. As taxas de desenvolvimento, ou seja, a velocidade das reações químicas diretas, vão se igualar com as velocidades com a velocidade da reação química inversa. Bom, aqui nós podemos observar um gráfico. No eixo Y, nós temos as taxas de desenvolvimento, ou seja, a velocidade, enquanto no eixo X nós temos o tempo. Então aqui a gente consegue perceber que conforme vai passando o tempo, a velocidade da reação direta ela vai diminuindo, porque eu tenho mais reagente aqui, então ela começa no auge, ela vai diminuindo e a taxa de desenvolvimento da reação inversa começa aumentando, porque eu vou formar produto e o produto passa a voltar a ser reagente, né? Então ela vai chegar um momento que no tempo, por exemplo, aqui no tempo 4, nós temos o equilíbrio. Então percebam que nesse gráfico nós conseguimos perceber exatamente que há um equilíbrio aqui. O gráfico eles se encontram, então há o equilíbrio, onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Bom, no nosso cotidiano, onde o equilíbrio está presente? Então, ele está presente nas lentes, chamadas de lentes fotossensíveis, a qual nós temos uma reação com cloreto de prata, que transforma ali em prata metálico e depois pode voltar a ser o íon prata. Nós também temos o sangue apresenta uma chamada de solução tampão, e ele apresenta um equilíbrio químico entre o ácido carbônico ali e o seu íon derivado, e esse equilíbrio químico ele faz com que o sangue não sofra processos gradativos quando a gente ingere quando nós absorvemos muito gás carbônico, e esse gás carbônico vai parar na corrente sanguínea para se transformar em ácido carbônico, não faz com que nós não temos muita alteração do pH do sangue ali.
Então, nós também temos materiais, objetos que mudam de cor. Por exemplo, quando está frio, este galo apresenta a coloração dele azul, e quando está verão, né, quando está quente, ele apresenta a coloração dele rosa. Então, olha, isso também tem a ver com o equilíbrio. Então, as reações elas ficam indo e voltando, então a mudança de coloração. Então, aqui nós também temos um equilíbrio em que ocorre entre o gás carbônico da água no meio gasoso e o gás carbônico no meio aquoso. Então, vai ocorrer uma troca aqui, ó, ele vai estar em equilíbrio também. Então, esses são alguns equilíbrios que ocorrem no nosso cotidiano. A gente já discutiu sobre o equilíbrio dos oceanos também e como a concentração de gás carbônico estão afetando alguns animais marinhos, né? Bom, então para a gente definir o conceito de equilíbrio, a gente chega que no sistema em equilíbrio, reagentes assim como produtos são consumidos nas mesmas proporções nas quais são formados. Então aqui define um equilíbrio dinâmico. Reagentes e produtos coexistem em concentrações que não se alteram, isso é bastante importante. Então enquanto a velocidade a gente tem elas chegando na mesma velocidade, aqui nós temos reagentes e produtos se tornando constantes, eles vão se tornar retos, eles não vão se alternar. Num gráfico, nós vamos ver daqui a pouco, eles vão ser retos, não vai ter alteração de concentração de reagente e produto. A velocidade das reações diretas é igual à velocidade da reação inversa, e as propriedades macroscópicas do sistema são constantes. Quando nós temos um equilíbrio químico, não vai ocorrer mudança de ponto de fusão, ponto de ebulição, coloração, cheiro. Então, quando ocorre o equilíbrio químico na reação ali, ela vai ter as propriedades macroscópicas constantes. Então, de novo, no estado de equilíbrio dinâmico, a temperatura constante e as velocidades das reações diretas e inversas são iguais, e as concentrações de reagente e produto são estáveis, mas dificilmente iguais. Pode acontecer dela ser igual, mas vai ser bem difícil. Então aqui nós temos um gráfico, no eixo Y nós temos a concentração, a quantidade, né, dividida em mol por litro ali, dividida não, mas representada em mol por litro, e no eixo X nós temos o tempo. Então perceba que no início nós temos reagente em alta concentração, não tem produto, conforme vai passando o tempo, vai formando o produto, vai diminuindo o reagente, até chegar o momento em que nós temos ali o reagente e o produto constante, e aí nós temos neste momento o estado de equilíbrio químico, porque nós conseguimos perceber que eles não alteram, né? Então nós temos esse equilíbrio ocorrendo ali. Bom, agora a gente vai ter que lembrar da nossa aula passada, quando nós falamos sobre lei da ação das massas. Na lei da ação das massas, nós temos uma fórmula para representar a velocidade da reação química. Nada mais é do que a velocidade vai ser igual a uma constante cinética, que depende exclusivamente da temperatura, né? Vezes, de uma reação elementar, nós temos a concentração de A numa reação genérica elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, onde Azinho e Bzinho são números, né, que vão na frente de uma reação química, e Azão e Bzão representam símbolos, a concentração das fórmulas químicas. Bom, e se nós analisarmos a nossa reação, que já iniciamos ela, nós temos essa reação hidrogênio mais iodo transformando, né, em 2HI numa reação reversível. Então nós temos a reação direta nesse sentido, H2 mais I2 transformando em 2HI, e a reação inversa em 2HI transformando em H2 mais I2. Então percebam que a reação ela acontece nos dois sentidos, então aqui transformando nisso e isso voltando a transformar naquilo. Então a gente tem isso aqui e a gente vai aplicar a lei da ação das massas para as duas reações. Então, para a reação direta aplicando, nós temos aqui elevado a 1, porque quando não tem nada na frente tem o 1, e aqui elevado a 1 também, a concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de 2 elevado a 1. Vale lembrar que, como eu estou falando da reação direta, eu vou chamar de 1. Então, a velocidade de 1, a constante cinética 1, é igual a tudo isso. Agora, para a reação inversa, nós teremos esse processo. A velocidade de 2, né, vai ser igual a constante 2 vezes HI, porque o reagente agora passa a ser o ácido iodídrico elevado ao quadrado, que é esse 2 que está aqui. Então, nós temos isso aqui. Bom, no equilíbrio, nós percebemos que a velocidade da reação direta vai se tornar igual à velocidade da reação inversa. Então, matematicamente, nós podemos pegar aquelas equações que nós vimos da velocidade 1 e da velocidade 2 e igualar elas. Porque se no equilíbrio elas são iguais, significa que tudo isso vai ser igual a tudo isso. E aí nós temos essa equação matemática. Esta equação matemática, nós podemos mudar ela, rearranjar ela para ficar melhor a informação. E se nós fizermos isso, nós temos aqui que para eu deixar tudo que é constante de um lado, eu vou jogar esse K2 que está multiplicando para lá dividindo, então vai ser K1 dividido por K2.
K2, e tudo isso que está multiplicando para deixar isolado a constante, eu vou jogar ele para lá dividindo, ó. Então nós teremos HI ao quadrado dividido por H2 elevado a 1 vezes I2 elevado a 1. Tudo isso vai ser igual a K1 sobre K2. E aí, quando eu tenho a constante de equilíbrio químico relacionada às concentrações, então K1 dividido por K2 eu posso chamar de uma nova constante, chamada de Kc. Tá? Então, essas constantes cinéticas elas passam a se tornar a constante de equilíbrio químico, Kc. Então, Kc vai ser igual concentração de ácido iodídrico elevado ao quadrado dividido pela concentração do ácido de hidrogênio elevado a 1 vezes a concentração do iodo elevado a 1. Então, nós temos esta fórmula aqui. Se nós pensarmos isto para esta reação química, né? Então, sempre vai ser o produto elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pelos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Se nós pensarmos numa reação genérica, Azinho, azão mais Bzinho, Bzão, e aí nós teremos Czinho, Czão mais Dzinho, Dzão, nós podemos, neste momento, fazer uma Kc também genérico, onde nós temos C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho, né? Então, sobre A elevado a Azinho vezes D elevado a Bzinho. Então, nós temos aqui a constante de uma maneira genérica para qualquer reação química. E aí, vale lembrar que no sólido e líquido, eles não vão entrar na minha constante. Uma vez que o sólido e líquido não mudam, não apresentam configurações para estarem participando dessa constante. Ou às vezes eles são muito, ou às vezes a superfície é menor, então a gente não vai considerar sólidos e líquidos, sempre no Kc. Bom, aqui é muito importante que a gente passe a representar matematicamente como que a gente vai interpretar a constante. Se a constante sempre for no equilíbrio químico menor que 1, significa que tem mais reagente do que produto, olha só. Analisando onde reagente é azul e produto é amarelo, nós analisamos isso aqui e percebemos que a Kc é 0,01, então significa que eu não tenho formação muito de produto. Tá? Agora, se eu sei que o Kc é igual a 1, então o produto é igual ao reagente, então nós temos isso aqui acontecendo, ó. Agora, se o Kc é maior que 1, significa então que eu tenho muitos produtos ali e poucos reagentes ocorrendo. Então, às vezes, numa reação química reversível, pode ser que a constante seja muito baixa, então nós teremos poucos produtos sendo formados ao atingir o equilíbrio. Ou que o Kc é muito alto, então nós teremos muitos produtos e poucos reagentes sendo formados. Tá? Agora a gente vai então realizar um exercício. Vamos encontrar o Kc para todas essas fórmulas. Então vamos iniciar com a A aqui. Então como seria o Kc da A? Então o que a gente vai fazer? Analise. Tem gasoso, gasoso, gasoso. Feito isso, a gente vai colocar constante de equilíbrio é igual a concentração do produto, SO3, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, então elevado a 2, dividido pelos reagentes, então SO2 elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, elevado a 2, vezes oxigênio elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é o 1. Então esta aqui é a constante, né? É a fórmula da constante para a A. Vamos fazer a B? Primeiramente, tem algum sólido ou líquido? Tem. Então vamos anular, ó. Este aqui não vai entrar na nossa constante e nem este vai entrar na nossa constante. E aí o que sobrou? Então o Kc da B, ou seja, a constante de equilíbrio, né, vai ser igual o produto, que é Zn2+, então é um íon, né, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Quando não tem nada tem um 1 na frente, nós sabemos disso, dividido pelo cobre, né, cobre cátion, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, esta aqui é a resposta da B. Para finalizar, vamos analisar a C aqui. A C tem um sólido aqui, então eu vou cancelar, e tem um sólido aqui. Então, nós teremos ali que a constante da C vai ser igual a CO2 elevado ao seu respectivo, que é 1, vezes H2O elevado a 1 também, porque está gasoso. Então, esta aqui é a resposta da C. Vamos fazer mais? Então, vamos analisar de novo aqui, ó, AD. Então, esse é sólido e, portanto, nós teremos, então, AD, para a gente encontrar a constante da D, vai ser igual a concentração de magnésio 2+, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, é 1,
vezes a concentração de OH, 1 menos, né? Opa, então OH 1 menos, opa, 1 menos, elevado a quadrado, que é o seu respectivo coeficiente estequiométrico. Esta é a resposta da D, vamos fazer a E então. A E, vamos analisar se tem, ó, líquido aqui, portanto sobrou só aquilo ali. Então o Kc da E vai ser igual a H3CCOO1 menos elevado a 1, porque quando não tem nada a gente sabe que o coeficiente tem um 1 aqui na frente, ó, vezes H3O mais elevado a 1, porque quando não tem nada a gente sabe que tem um 1 também ali. Então essa é a resposta da E. E para finalizar, vamos fazer a F. Tem algum líquido aqui? Tem, ó, a água líquida, só a água mesmo. Então aqui a gente tem que a constante vai ser igual a o produto, né, que é o Cr2O7, 2 menos, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que no caso aqui é o 1, dividido pelo CO4, 2 menos, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é o 2, vezes H3O mais, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é o 2. Então aqui nós temos, pessoal, as constantes, as fórmulas de constantes, que é a partir dela que nós conseguimos encontrar o valor, né, da constante de equilíbrio, que é o Kc. Tá bom? Agora a gente passa a fazer uma análise sobre como perturbar esse equilíbrio químico. Então, assim, toda vez, isso foi estudado por Le Chatelier, então é chamado de princípio de Le Chatelier, e ele percebeu que quando há uma perturbação do equilíbrio, tanto por uma forma de concentração, de temperatura ou de pressão, o equilíbrio químico ele vai se deslocar, vai haver um sentido em que ele vai ou do reagente para o produto ou do produto para o reagente, de modo que ele restaure o equilíbrio anterior. Ou ele restaure para voltar ao equilíbrio anterior, ou ele se torne um novo estado de equilíbrio caso a perturbação seja a temperatura, porque nós sabemos que a constante vai mudar conforme a temperatura, né? E vale lembrar que os catalisadores, que são substâncias que alteram a velocidade das reações químicas, eles não mudam o equilíbrio químico. Não acontece nada quando eu adiciono um catalisador. Por quê? Porque se a velocidade da reação direta já está igual à velocidade da reação inversa, já se anularam. Então já está ali no ideal. Então não tem por que eu adicionar um catalisador, sendo que já está no equilíbrio químico. Já se igualou ali. Tá bom? Então a gente passa a fazer a análise da perturbação. A primeira análise que nós vamos ter aqui é da concentração. O que acontece se eu adicionar alguma concentração de mol por litro de um desses aqui? Então, eu peguei uma reação genérica. Por exemplo, se eu adicionar de A, a reação química ela vai querer diminuir a concentração de A. Então, vale lembrar que para diminuir a concentração de A, eu vou ter que consumir os reagentes. Então, significa que para eu consumir isso aqui, numa reação química, eu vou ter que formar isso aqui. E o sentido da flecha que consome o reagente A e B e produz C e D é esse sentido. Então, ao adicionar a concentração de um reagente, nós teremos o sentido deslocado para a produção no sentido direto da reação química. Tá? E se eu adicionar um produto como D aqui? Bom, ao adicionar o produto, a reação tende a diminuir a concentração que eu adicionei. Então, vai ter que consumir C e D e produzir A e B. Então, o sentido para que consuma C e D e produza A e B é o sentido inverso. Então, vai ocorrer o deslocamento do sentido para o inverso aqui, tá? E se eu diminuir o produto, se eu diminuir a concentração de D? Bom, se eu diminuir aqui, a reação vai querer que produza C e D e consuma A e B para restaurar o equilíbrio. Já que eu diminuir, ele vai querer que aumente. Então, para que ocorra isso, vai ter que ser no sentido direto da reação química. Ó. Direto, por quê? Porque para consumir A e B e produzir C e D, tem que ser esse sentido. Bom, e a pressão, professor? A pressão, a gente tem que analisar o seguinte. Quando eu tenho, então, vamos imaginar assim, eu tenho esse espaço.
das moléculas aqui. Quando eu adiciono pressão, eu diminuo o espaço entre as moléculas. E quando eu aumento a pressão, eu aumento o espaço entre as moléculas. Então, vamos imaginar que o espaço, o volume aqui é x. Aqui, então, passa a ser metade, então x sobre 2. E aqui passa a ser o dobro. Vamos imaginar que vale 2x. Então, como eu falei para vocês, toda vez que nós perturbamos o equilíbrio químico, eles tendem a restaurar ao mesmo espaço que eles estão ocupando. Então, a gente passa a analisar os coeficientes estequiométricos de uma reação química, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1A mais 2B em equilíbrio com 4C. Quando a gente tem esse tipo aqui de equilíbrio, nós percebemos... Opa, aqui é 1A mais 1B, desculpa, pessoal. 1A mais 1B. Aqui, ó, deste lado dos reagentes, nós temos coeficiente como 2, ou seja, a gente pode dizer que tem 2 moléculas, enquanto deste lado nós temos 4 moléculas de C. Então, pensando em volume, o lado do reagente ocupa menos espaço, enquanto o lado do produto ocupa mais espaço, eu tenho mais moléculas ali. E aí, o que acontece, então? Acontece o seguinte, se eu aumentar a pressão, nesse sentido aqui, ó, aumentar a pressão, significa que eu estou diminuindo o espaço. E se eu estou diminuindo o espaço, a perturbação do equilíbrio sempre vai tender para o lado de menor número de moléculas. Então, vai para o sentido inverso, onde tem o menor número 2. Tá? Porque eu diminui o espaço, ele quer fazer com que as moléculas estejam exatamente ocupando a quantidade de espaço que estava anterior, por isso então vai se deslocar do sentido inverso para o menor número. Agora, se eu diminuir a pressão, ou seja, eu aumentar o espaço, ele vai tender para o maior número de moléculas. Por quê? Porque ele quer voltar a ocupar todo o espaço que ele já estava ocupando. Então, ele vai para o sentido direto da reação. Então, quando nós temos alteração de pressão, a gente precisa analisar os coeficientes estequiométricos, contar mesmo. Qual for o de menor espaço, é o quando aumentar vai tender. Se for se diminuir a pressão e tiver o maior espaço, o maior número de moléculas, ele vai tender então para este lado, tá, pessoal? Professor, e se a quantidade for igual? Quando eu diminuo ou aumento a pressão, nada se altera, não muda nada no equilíbrio, tá? Não há um deslocamento quando o número de moléculas for exatamente igual entre reagente e produto. E a temperatura? A temperatura, nós precisamos lembrar de reações exotérmicas e reações endotérmicas. Reações endotérmicas vão apresentar a variação de entalpia negativa, tá? Reações exotérmicas vão apresentar variação de entalpia negativa e, portanto, elas vão liberar energia via calor. Então, se a minha reação for exotérmica, 1ΔH negativo, a gente vai considerar o calor como o produto. Então, a gente vai pôr o calor aqui, ó. E aí vale aquela mesma teoria que eu estava falando para vocês de concentração. Então vamos lá, ó. Se eu tiver uma reação exotérmica com o calor e eu aumentar a temperatura, então vale lembrar, ó, se eu aumentei aqui, o equilíbrio quer que diminua. Então ele vai querer diminuir C e D e o calor e, portanto, ele vai querer produzir A e B. Então o sentido da flecha vai ser no sentido inverso, porque ele vai querer consumir C, D e calor. Agora, se eu diminuir o calor em uma reação exotérmica, de novo, como eu diminuir aqui, ele vai querer produzir C e D e calor, portanto, a seta ela vai se deslocar para o sentido da reação direta, porque ele quer produzir calor, aquilo que eu diminuí, ele vai querer produzir, tá? E se a minha reação for endotérmica? Para ela ser uma reação endotérmica, o ΔH, a variação de entalpia, tem que ser positivo. Se ela for uma reação endotérmica, a gente vai considerar o calor como um reagente, ó. E aí vale a mesma regra, tá? Se eu aumentar o calor ali no meu reagente, significa que ele vai querer, se eu aumentei reagente, então ele vai querer consumir A, B e calor, portanto ele vai querer produzir C e D e o sentido do deslocamento vai ser no sentido direto, porque ele vai querer produzir C e D. Mas se eu diminuir o meu calor numa reação endotérmica, que é o que está acontecendo aqui, ó, eu estou diminuindo o calor. Então, como eu diminuí o calor, ele vai querer produzir o calor que eu diminuí. E para ocorrer essa produção, ele vai ter que consumir C e D e produzir A, B, C e calor. Então, ela vai para o sentido inverso. O deslocamento ocorre no sentido inverso. Pessoal, então é isso.
Eu espero que vocês tenham compreendido o que é equilíbrio químico, como o equilíbrio está no nosso cotidiano, como que eu tenho fórmula matemática do equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, e também como que ao deslocar o equilíbrio, ao perturbar esse equilíbrio, qual vai ser o sentido da flecha que ele vai ir. Isso é bastante importante quando nós pensamos comercialmente, querendo uma reação em equilíbrio químico que a gente produza mais, que a gente escolha qual que a gente quer produzir, o reagente ou produto. A gente consegue alterar, perturbar com concentração, temperatura e pressão. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai se vendo por aí e até mais, galera. Abraço!